Não deixa a bola cair. Matéria e suas transformações. Por que a água se solidifica e o álcool não, quando colocados no congelador? Por que o gelo flutua na água? A resposta para essas perguntas está relacionada com duas propriedades específicas importantes: temperatura de fusão e densidade. Temperatura de fusão é a temperatura na qual o sólido derrete, isto é, passa para o estado líquido. A temperatura de solidificação coincide com a temperatura de fusão. A água congela-se a 0 graus Celsius. Enquanto o álcool comum, etanol, se solidifica na temperatura de menos 114 graus Celsius. A temperatura do freezer está por volta de menos 20 graus Celsius. Portanto, a água congela-se e o álcool não, quando colocados no freezer. Experiência: 2 frascos, um contendo água e o outro contendo álcool, são colocados no congelador. Depois de certo tempo, o álcool continua líquido e a água congela-se. O volume da água aumenta, provocando ruptura do frasco. Densidade é a massa M do corpo dividido pelo seu volume, V. Ou seja, é a massa da unidade de volume, D igual M dividido por V. A 4 graus Celsius, a densidade da água líquida é de 1 grama centímetro ao cubo. A densidade do álcool é aproximadamente 0,8 gramas centímetro ao cubo. A 0 graus Celsius, a densidade da água líquida é de 0,99
gramas centímetro ao cubo. Enquanto que a densidade do gelo a 0 graus Celsius é 0,92 gramas centímetro ao cubo. Portanto, o gelo flutua na água líquida porque tem densidade menor que a da água líquida a 0 graus Celsius. Para massas iguais de gelo e água líquida, o gelo apresenta maior volume. O que é ciência? A palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto ou fenômeno. Especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência e a um método próprio. Ciência é uma atividade humana envolvida na acumulação de conhecimentos sobre o universo. A ciência química possui uma posição chave entre as outras ciências naturais. Ela depende, em parte, da física, que é o estudo das leis fundamentais da natureza. Os princípios da química aparecem na biologia, o estudo dos seres vivos. A química e a física são os fundamentos da geologia, a ciência da Terra. O que é tecnologia? Tecnologia é o uso do conhecimento científico para manipular a natureza. O que pode envolver a produção de novas drogas, automóveis mais seguros, melhorar plásticos, reatores nucleares e etc. Por exemplo, o cientista Wallace Carters criou o nylon em 1935. O tecnólogo usa o nylon na fabricação de tapetes.
baseando-se nos conhecimentos químicos e bioquímicos da penicilina, os químicos desenvolveram métodos econômicos para a produção em larga escala desse importante medicamento. Tal como a ciência, a tecnologia é uma atividade humana. Se um conhecimento científico é usado para uma boa ou má aplicação tecnológica, isso depende da decisão de pessoas. O alumínio é o metal mais abundante na costa terrestre. No entanto, durante muitos anos, foi mais caro que a prata. Devido à dificuldade de sua extração do minério. O alumínio passou a ter um custo acessível a praticamente todas as pessoas. Por volta de 1886, quando a eletricidade foi empregada no seu processo de extração. Há dois tipos de opinião sobre a ciência. Uns a consideram como fonte de benefícios para a humanidade, necessária e boa. Outros a veem como uma força de destruição do homem e da natureza, ou seja, perigosa e má. Nenhuma das duas opiniões é correta. Assim, por um lado, vemos a ciência prolongando a vida por meio de fabulosas conquistas da medicina. E por outro lado, colocando-se como aliada na produção de armas para guerras. Este é um mundo de transformações, e nele o lugar da ciência é privilegiado. Hoje, uma mensagem escrita pode ser enviada quase instantaneamente a um ponto qualquer do planeta, por fax ou correio eletrônico. A nossa maneira de viver é modificada pela miniaturização dos sistemas de computação. Livros são impressos em CD, com som e imagem. Novos produtos químicos são pesquisados. Portanto, é importante uma criteriosa aplicação dos conhecimentos da ciência. O que é química? Química é o ramo da ciência que estuda a matéria e suas transformações. As transformações em que substâncias se transformam em outras com propriedades muito diferentes daquelas iniciais são chamadas de reações químicas.
Tudo o que o ser humano toca, come, deve-se à química. Matérias plásticas, ligas metálicas, cerâmicas, componentes eletrônicos, papel, adubos, detergentes, vidro, filmes e etc. No campo da medicina, químicos isolaram os antibióticos. Sintetizaram drogas para o tratamento da hipertensão, diabetes, artrite, problemas mentais. Artrite. Produto químico é qualquer material em cuja obtenção tenha ocorrido uma transformação química controlada pelo homem. Portanto, a química não pode ser intrinsecamente má, pois é o fruto da atividade racional do ser humano. Devemos admitir que nem todos os efeitos da química têm sido positivos. O químico contribuiu para o aprimoramento de armas, do napalm às bombas nucleares. Gases de combate, medicamentos para coagir indivíduos. A acidez das águas de chuva cresce. A taxa de dióxido de carbono na atmosfera aumenta, o que poderá modificar o clima. Os detergentes poluem as águas dos rios, acidentes com produtos petrolíferos destroem a fauna e a flora de dezenas de quilômetros de costa. Os clorofluorcarbonetos ajudam a diminuir a camada de ozônio. Deve-se, no entanto, salientar que a química contribui para esses problemas, mas também ajuda a controlá-los. A maior parte das pesquisas visando ao controle e a prevenção da poluição é desenvolvida por químicos.